Eles derrubaram todas, só estavam os entulhos. Um quarteirão. É o quanto o condomínio vai ter que se profissionalizar. Porque faltam muitos profissionais da área. E é aí que mora o perigo. Nós não podemos mais administrá-los com esse olhar amador, porque não é mais. Olá, estamos aqui para mais um Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. E eu sou Ana Luísa Pretel. Para começarmos o nosso programa com os nossos patrocinadores Repite, CGTEC e GK Condomínios. E hoje nós vamos falar sobre o direito condominial em Minas Gerais, logo depois da vinheta. Voltamos então aqui e eu agora vou apresentar para vocês a nossa entrevistada, que é a doutora Cleuzani, de Minas Gerais, que vai contar um pouquinho para nós da sua própria história, porque além de advogada, ela é jornalista, e também nós vamos aqui discorrer sobre a advocacia condominial no estado de Minas Gerais, porque ela está em São Paulo, ela está em Belo Horizonte, ela está em Governador Valadares, que, como eu sempre digo, mulher consegue estar ao mesmo tempo em 3 lugares. Uma honra você estar aqui, doutora Cleuzani, que para mim é a Cleuzani, né? A honra é toda minha participar desse programa, que tem uma trajetória e uma história muito forte, né? Aí valorizando o trabalho das mulheres, que realmente são múltiplas, né? Multitarefa, multipessoas, e realmente a gente está em todos os lugares. É uma honra, um privilégio. Muito obrigada. Cleuzani, me conta e conta para o nosso público aqui quem é doutora Cleuzani, né? Como é que a doutora Cleuzani chegou na advocacia, né? Como é que foi o seu primeiro trabalho, que eu sei que você começou em jornal, né? Rádio, jornal. Conta um pouquinho da sua trajetória, é importante para as mulheres condominiais mais novas saberem como é que é a nossa trajetória. Eu comecei, primeiro emprego, foi uma necessidade, e aí eu tinha acabado de formar em magistério, aquele curso técnico, né? Mas tive a oportunidade de ir para um jornal impresso, que é o Diário do Rio Doce, lá muito conhecido no interior de Minas. Depois disso, eu comecei, e a minha trajetória toda foi na imprensa. Do jornal, eu pulei para a TV. Na TV, eu tive uma ascensão muito rápida de repórter, depois produtora, fui editora, e eu consegui chegar como diretora. E como diretora de jornalismo, para entender melhor e para fazer o meu trabalho melhor na direção, enquanto jornalista também, eu fui fazer direito. Na faculdade, a gente não vê muita questão condominial. Só que a minha mãe, ela era síndica. A minha irmã, síndica, e a gente já cresceu naquele ambiente de ser síndico. Então, quando eu vi que é um campo que está crescendo, eu comecei a aprimorar, jogando mais para o lado do direito condominial. E hoje eu estou como, além de jornalista, eu atuo também, escrevo muitos artigos para o público, né, de condomínio, construtora e até o morador, que hoje também o grande problema não é só os síndicos, os advogados estão se especializando, mas as pessoas que vão morar em condomínio nem sempre, né, entram de lá, caem de paraquedas. E aí eu fui me especializando. Hoje eu estou, né, como terceira vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Minas Gerais, nosso presidente... Lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, Tá. E no interior, em Governador Valadares, que é a minha cidade natal, pela primeira vez na gestão do Dr. Arilson, eu estou como presidente da Comissão de Direito Condominial de Governador Valadares, da subseção, a 43ª subseção de Governador Valadares. E é um avanço, porque no estado são poucas subseções que têm a Comissão de Direito Condominial. Assim, bom, então vamos lá. O estado de Minas Gerais, principalmente no entorno de Belo Horizonte, são cidades muito peculiares, tradicionais, né? Porque são cidades da época da colônia, né? Sim. Então eu imagino que Ouro Preto, se tiver algum prédio, é muito distante. Né? Porque se tiver um condomínio de casas hoje em Ouro Preto, deve ser quase fora da cidade.
porque é uma cidade basicamente colonial. E nós temos Tiradentes na mesma condição, São João del Rei na mesma condição, né? Eu conheci todas elas. Né? A história do país, né? Rio e Minas é a história do Brasil viva, né? E a gente que é da área do direito gosta pouco de história, né? Então, talvez não tenha tantas comissões ainda, até por essa característica. Belo Horizonte não, Belo Horizonte é uma cidade lotada de condomínios, tanto de casas como de edifícios, né? Queria que você falasse um pouquinho desde quando começou essa onda, né, de condomínios lá em Minas Gerais, como é que se comporta, as pessoas se conhecem, não se conhecem, como é que funciona tudo isso? Minas, ela é rica de várias formas, inclusive de pessoas diferentes, né? Porque Minas também ela tem as cidades que são históricas, igual Ouro Preto mesmo tem poucos condomínios, porque o mais forte delas são as repúblicas. Então, que são, entre aspas, um condomínio diferente. São repúblicas tradicionais, que têm as regras, é uma coisa mais diferente. Repúblicas de estudantes, na sua maioria. Na sua maioria, a gente, porque tem a universidade lá de Ouro Preto, né? Tem a UFOP, tem outras universidades lá muito fortes. Então, essa é a maior característica dela. Só que, com a verticalização das cidades, o território fica pequeno, tem que construir prédio. E aí as cidades históricas, elas se mantêm, até por causa da geografia, né, da tradição e tudo. Agora, as outras cidades, igual Belo Horizonte é um mar de prédios. Daqui a pouco está parecendo com São Paulo. Então a gente tem visto isso. E no interior também. E Governador Valadares, por exemplo, até porque da comissão em Governador Valadares, foi bem interessante essa característica aí do mineiro, né? Se colocou muito bem. Governador Valadares é uma cidade que hoje a construção civil ela é o norte, ela é onde tem o maior poder aquisitivo e onde tem muita mão de obra. Por quê? Porque é uma cidade jovem, né? Tem 80 e poucos anos, mas que as pessoas vão para os Estados Unidos e investem em imóveis em Governador Valadares. Então é uma cidade que ela está crescendo bastante. Nesse aspecto, uma cidade que não tem indústria, não tem fábrica, é uma cidade que é mais prestação de serviço. E os condomínios, eles estão, a gente olha quase todo dia, tem um prédio sendo erguido. Aqui em São Paulo não está diferente. Sabe que ontem eu desci uma rua perto da minha casa e eu já tinha reparado que as casas estavam fechadas, algumas delas estavam fechadas, mas eu fiquei impressionada. Durante o feriado, eles derrubaram todas, só estavam os entulhos. Um quarteirão de sobrados foi para o chão. Um quarteirão grande, né? Então, assim, você fica até chocado, porque de repente muda tudo, né? Minas a gente já não tem muito isso, não. Por quê? Por causa da preservação das famílias ambiental. E tem as famílias que são muito tradicionais, elas são muito apegadas. Mas o que acontece lá é o seguinte: como a maioria, né, Minas é um estado mais de fazendeiros, digamos assim, o que eles fazem? São aquelas casas enormes, que tem um quintal enorme, que tem uma área enorme. Aí eles estão vendendo para as construtoras. O quintal? Vende a casa também. Às vezes a casa também. Tá, mas aí preserva a casa. Ou não, vende a área toda. Tá. Mas que não precisa de derrubar várias casas, porque só o quintal da casa já é uma área bastante grande. Entendi. E aí eles estão construindo muitos prédios, muitos assim. E a tendência continua essa, né? Porque essa fase migratória, né? Saíram em todos os jornais, a gente acabou acompanhando que realmente o Governador Valadares foram muitos trabalhadores, né? Há uns 20 e poucos anos atrás, foram para os Estados Unidos, tentaram a sorte e deram sorte. Né? Verdade. Foram tentar a sorte, fazer a vida lá na América, né? E deram sorte. E agora, o que é interessante que você está me falando, que isso eu não sabia, que eles investem na própria cidade de origem, sim, né? Sim, né? E além de Valadares, aí puxou toda a região do leste de Minas. Hoje eles sofrem uma influência muito grande,
E o que o povo investe? Em imóvel. E quais são essas cidades do leste de Minas aí, para as pessoas se situarem? Olha, ali nós temos as cidades rurais, cidades menores, Coroaci, Marilac, Teófilo Otoni, a gente tem ali Guanhães, todo o entorno ali do Vale do Rio Doce. Aí tem Ipatinga, que é um polo que antes era industrial por causa das grandes siderúrgicas. Tem a Uzi Minas, tem a Cesita, tem a Celó. Então, são muitas cidades. E o que acontece? Está todo mundo investindo em imóvel. Está todo mundo investindo porque tem muita gente, tem pouco espaço. E onde que vai caber o povo todo? Dentro dos prédios. Entendi. Então, lá é assim, Agora, por incrível que pareça, da mesma forma que está crescendo o prédio, nem sempre tem mão de obra, no sentido de que o condomínio, ele absorve muitos outros trabalhadores, né? E aí é onde eu digo que às vezes é um oceano azul, porque faltam muitos profissionais da área. E aí é que entra a questão do condomínio, do direito condominial, das mulheres condominiais, né, condominialistas, porque ainda é muito incipiente, tem pouca gente explorando. De um lado, a gente tem um crescimento muito grande da construção civil, e do outro lado, num sentido mais lento, de profissionais da área especializados. Essa questão da especialização na área é uma questão muito sensível, né? Porque a gente tem visto que agora, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem muito condomínio que tem as porteiras, né? Então, por quê? Elas têm mais jeito né, com o pessoal que entra, que sai de atendimento, né? Então tem tido bastante aquisição, né, pelas empresas de mulheres para essas funções. Na questão da construção civil, as mulheres estão indo para ser azulejista, né, para fazer alguns trabalhos na construção civil, que são trabalhos ditos mais delicados e que são, na realidade, a palavra é detalhe, né? Então, como que vai fazer para colocar azulejo, para colocar piso, né? Então, para assentar os materiais, tem sido recrutado muita mulher nesse sentido, né? Interessante que aí são os profissionais do acabamento, né? E no acabamento eu inclusive encontrei que a minha permanência, né, digamos assim, por eu estar em São Paulo e estar em Minas, são duas realidades totalmente diferentes. Aqui as coisas acontecem rápido e tem muita coisa. Em Minas vai mais devagar. E eu achei interessante, no último evento que teve, de mulheres pintoras. E não só pintor de tinta na parede, são as pintoras de interior, que elas fazem aqueles grafites, aqueles desenhos, que aqui está muito forte. Mas em outros estados também, os estados, isso nem é mais tendência, isso já é uma realidade. Agora, isso para chegar a Minas, principalmente no interior, vai levar um tempinho, né? Vai levar um tempinho. Parece que a turma vai de trem, né? Não é de avião exatamente. Que vai. Não vai de trem. A turma vai de trem, né? Vai de trem, vai devagarzinho lá, mas vai indo, né? Não é o trem bala, né? Não. É o trem mesmo. É o trem devagarzinho, mas o mineiro ele tem essa característica, que ele vai devagar, mas ele é muito assertivo. E é estratégico. Então o mineiro é daquele que não coloca a mão onde que ele não aguenta. Não aguento colocar, a minha avó falava, quem não tem bumbum não senta no muro. É verdade. Então lá tem isso, talvez por causa dessa característica, e a gente é muito pacífico também. Então, às vezes a gente vai, o que hoje a gente vê aí com grande força na mediação, eu diria que o mineiro, ele tem uma vocação muito grande de ser mediador. Porque é muito político também, né? O mineiro é político por si só. Né? O mineiro ele vai com jeitinho, ele vai com conversa, mineiro não gosta de atrito, mineiro não é aquele que vai bater de frente, não. Ele vai pelas beiradas. Vai pelas beiradas. Mas o que é bom e que nem sempre é tão bom assim. Mas dentro do condomínio, a gente realmente não pode bater de frente o tempo todo, a não ser que você tenha havendo abusos, né? A gente tem que ter muito esse cuidado,
porque acontece abusos dentro do condomínio, acontece, de todos os tipos, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? De não bater tão de frente. Eu falo que a mediação me ensinou a falar diferente, né? Então, você tem que falar diferente, você tem que pensar como é que você vai chegar naquele condômino, porque eu sempre falo que todas as mediações das mais diversas áreas, porque hoje nós temos mediação em todos os setores, né? O agro, por exemplo, o agro tem utilizado muito, porque o agro não perde dinheiro, né? Então eles sabem que através da mediação sai muito mais barato para eles do que ficar brigando aí judicialmente ou numa arbitragem, né, para alguém decidir a vida deles. Eu sempre falo, o agro é tech, o agro é top. Né? Então, assim, e na mediação condominial, o que tem muito envolvido é sempre a propriedade. Não, mas eu sou dono, eu mando aqui, é a minha casa. Então, e isso a gente vê muito dentro dos condomínios, né? E quando você tem, por exemplo, Governador Valadares é uma cidade menor. Então, aqui eu vou fazer, né, ver o que você me fala. A cidade toda se conhece. Tá mais ou menos assim, né? Nossa, porque Minas ela é formada de muitas cidades, são quase 1.000, né? 900 e... É o estado que mais tem cidades. Que mais tem cidades. Mas são cidades de 300 mil habitantes, aí você puxa para Juiz de Fora, que já é grande, puxa para as outras, mas em si, as cidades, a maioria, é assim mesmo. Um conhece alguém, parente de alguém, ainda tem essa filha de quem? Filho de quem? Filho de quem? Eu sou filho, mas eu conheço. Vira e mexe, tem alguém que se encontra, né? E da família. Agora, isso facilita dentro dos condomínios ou não? Essa é a pergunta. Pois é. Pois é. Só que dentro dos condomínios, por incrível que pareça, não nem sempre tem assim, esse grau de parentesco, de amizade. Eu acho interessante que assim, as pessoas hoje vão para morar em condomínio e elas se fecham dentro do apartamento. Apesar de ter essa questão de amizade, de tudo, às vezes não tem esse entrosamento. Tá. E isso é bom para um lado, mas é ruim para o outro. É igual na questão da gestão condominial, onde eu falo que nem tudo a gente pode ter o jeitinho, nem sempre essa questão típica do mineiro de ser boa gente, boa praça, não querer muita conversa, isso acaba sendo um chamativo para pessoas que abusam do direito e abusam da questão de estar ali. E aí que mora o perigo. Aí que começa a encrenca. Aí começa a encrenca. Por quê? Porque tudo que é liberal demais, tudo que não segue uma regra, não tem uma normativa, eu começo a achar tudo muito comum. Só que hoje, os nossos condomínios, nós não podemos mais administrá-los, ou o advogado também, que apoia aí a gestão, né, auxilia a gestão, com esse olhar de amador, porque não é mais. Não pode ser. Não pode, só que isso, às vezes, ainda não entra na cabeça de muita gente. Ainda acha que o condomínio, ele pode ser administrado como se fosse a minha cozinha. Como disse, nosso programa é patrocinado por empresas excepcionais, eu posso falar isso. E uma delas é a Repinte. Olha aqui, ó. Ela é tão com mulheres que ela faz essa lixa, que a lixa é boa, viu, gente? De verdade. E ela restaura e pinta condomínios como ninguém. São Paulo e várias cidades, a Repinte já está atuando. Procurem no site. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Então, e aí, o que acontece? Essa questão de que tem que ser mais profissional, né? Tá intrínseco, então, o que eu estou vendo daqui, com a questão de ser o dono, mas também da questão de que, de alguma forma, todo mundo se conhece,
Sim, sim. Né? Nas cidades menores em especial. Vamos falar de Governador Valadares. Nas cidades de Governador Valadares, todo mundo se conhece. Né? Então, isso acaba fazendo com que as pessoas não achem que seja necessário tanto profissionalismo. Né? Exato. Né? E a gente vê, ainda mais agora, com a reforma tributária, com a NR 01, o quanto o condomínio vai ter que se profissionalizar. Sim, bacana. Por exemplo, nós temos outras cidades, igual Teófilo Otoni. É uma cidade ainda mais distante de Valadares, mais distante da capital, e onde aí mais se conhece ainda, porque geralmente são fazendeiros, são pedristas, aí se conhecem mais, e quanto mais se conhece, mais difícil fica. E aí que mais necessário é entrar com esse... Então tem que ter um equilíbrio do profissionalismo também, sem deixar que o condomínio seja engessado e seja aquele lugar que é uma camisa de força ou uma prisão. Essa diferença tênue, eu escuto muito na mediação, né, que a pessoa fala assim, mas eu moro aqui, né? É a minha casa, e eu falo sempre, é o lar da pessoa, é a casa da pessoa. Então, o mediador, ele também tem que ter esse feeling, né, que, olha, ele é o proprietário, mas é o lar de cada um, né? Então, nós temos que ter esse cuidado dioturnamente, para que as pessoas se sintam bem naquele local, né? Exato. Porque é onde ela vive. Eu sempre falo, a paz valoriza o seu patrimônio. Essa frase é minha. A paz valoriza o seu patrimônio. Por quê? Porque quando eu comecei a falar de mediação, teve colega nosso, Cleuzeni, que falou assim, você parece a Maria Teresa de Calcutá. Eu já contei isso aqui algumas vezes, né? Parece que você está rezando com esse negócio de mediação. Eu falei, então tá, a paz valoriza o seu patrimônio. Se você for vender um imóvel e disser aqui nesse condomínio eu tenho paz, você tem um valor agregado. Mas sabe o que eu acho? Eu não acredito que esse é o maior, de fato, valor agregado. Eu acho que sim. O que eu vejo, né, eu tenho muitos, os meus clientes, por exemplo, como consultora de síndico e também como advogada, eu ouço muito gente querendo vender o apartamento, sair dali porque não aguenta. Porque não aguenta. Não aguenta. E aí é que eu entro que às vezes você ter todo mundo se conhecer é bom, como também é mal, porque junta aquelas panelas. Tem um problema também, que acho que assim, quando conhece muito, você tem brigas antigas. Sim. Né? Então, assim, você tem o avô do não sei quem que brigava com o avô de não sei quem. E as famílias continuam, né, como na época colonial mesmo, né? Então, assim, famílias que não se conversam porque os avós lá atrás acabaram brigando. Mas, antes da gente continuar, eu tenho que falar do nosso patrocinador, que é a CGTEC, Segurança Patrimonial e Serviços, gente. Olha, quer ter o seu condomínio seguro? Procure a CGTEC. Eu garanto para vocês que os profissionais são treinados e habilitados, além dos próprios serviços que a CGTEC oferece. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você. Então, essa questão das famílias, às vezes, traz de 300 anos aí uma briga qualquer e aí se encontram dentro do condomínio, né? Dentro de uma assembleia. Nossa, e aí a assembleia em si já infelizmente, ainda traz aquela questão de que a assembleia ninguém gosta. O que não deveria acontecer, né? Porque se todo mundo já se conhece, todo mundo já, aliás, é para falar sobre o patrimônio comum. E aí as pessoas já levam aquelas coisas antigas. Mas você acredita que está com menos incidência? Olha que bom. Muito bom. Minas, ela tá desgarrada, sabe? Tá se separando. Eu adoro Minas. Eu adoro Minas. São outras gerações, né? As pessoas estão preocupadas com outras situações. Agora, o que mais me deixa, assim, encabulada dentro de condomínio é a questão das panelas, que não tem só em Minas. E aí que eu acho que a mediação pode ajudar bastante, porque por mais amizade que eu tenha com você, e a gente fica meio acanhado, mas
sou amiga dela, como é que eu vou fazer? E aí que é imprescindível e é um papel que a gente já deveria, não é que ter descoberto, já está usando a mediação. Incorporado, né? Incorporado dentro do... E não é por falta de eu falar, né? Faz quase 20 anos que eu falo. A gente tem que faz quase 20 anos, quase 20 anos. Nós estamos de trem, devagarzinho. Mas é uma necessidade. Hoje que a NR01, né, tá obrigatória a mediação ali. Só que às vezes você acredita que a gente não associa a mediação com... A gente só lembra dos conflitos, né, e que vão assim... Geralmente, mediação em Minas, como que a gente analisa? Para diminuir o número de processos na justiça, porque é lento, é moroso, e a decisão do juiz nem sempre vai ser o que você espera, que é um grande erro, né? A gente, quando acha que tá certo, vai, briga, de repente a decisão não é a que você queria. É o que eu sempre falo, o juiz não conhece ninguém, conhece o número do processo. E às vezes, principalmente em condomínio, não é a letra fria da lei que funciona. Né? Exato. Então não adianta. E a questão da mediação é um pouco desconhecida para a maioria dos síndicos. Ou às vezes eles até fazem, mas daquele jeito amador. Sem técnica, né? Sem técnica. Sem objetivo, vai com a boa vontade. Em condomínio hoje, você nem pode trabalhar como advogado, nem como gestor, só com a boa vontade. Assim como você não pode ser síndico apenas pelo tempo disponível ou pela sua boa vontade, porque as coisas mudaram. Exatamente isso. Mas enfim, e nós vamos falar agora da GK Condomínios. Né? A GK Condomínios, 1976, gente, esse ano, 50 anos. É uma empresa administradora de condomínio aqui em São Paulo, agora também em Campinas, que todos devem conhecer. Cleuzani, fale. Esse negócio de administradora é hiper importante, porque existe uma inversão de valores e de entendimento do que é, qual que é o papel do síndico, qual que é o papel da administradora e qual é o papel do advogado. E eu falo o seguinte, uma boa administradora, ela eleva o síndico, o patrimônio deles, né? Agora, uma administradora que não é profissional, que não está antenada, que não está atualizada, ela derruba o síndico, derruba o patrimônio e a paz foi embora. Não tenha dúvida. Gente, estamos chegando no final desse programa, aqui com a doutora Cleuzani, trazendo Minas Gerais para dentro aqui do nosso programa Mulheres Condominiais. Ela é uma das mulheres condominiais, que eu sempre falo que as mulheres condominiais são mulheres éticas, comprometidas e competentes. Né? Eu falo isso porque é a realidade. São mulheres que trabalham muito no Brasil inteiro e estão aqui com a gente para que ajude a fazer as modificações, as alterações necessárias no mercado condominial. Por favor, suas últimas palavras aí para o nosso público. Realmente é um legado que a Pretel deixa. E ai de nós se não seguir, que ela puxa a orelha. Parabéns, muito obrigado por fazer com que a gente cresça, atualize, tenha responsabilidade ética. A sua contribuição ela é muito importante, eu digo fundamental e essencial para que as mulheres condominialistas elas continuem nessa trajetória, porque tem quem criou, quem apadrinha e quem puxa a orelha também. Muito obrigada. Eu que agradeço. E aí, terminando aqui nosso quadro com a doutora Cleuzani, semana que vem tem mais, gente. Nos vemos na próxima semana com convidados especiais. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.